Bom dia, irmãos. Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical. Essa semana nós estudaremos o capítulo de número 4 da nossa revista, que tem como tema Deus, Revelação e Teologia Verdadeiros. O texto base de nossa lição está em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 6 até o versículo de número 16. Vamos fazer a leitura desse texto? 1 Coríntios 2, de 6 até o 16, diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porém, qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bom, irmãos, na semana passada nós vimos que para chegarmos ao conhecimento de quem é Deus e o ato redentivo de Cristo, nos é necessário que nós conheçamos o Senhor, que se revela para nós de duas maneiras. A primeira forma é através da sua revelação geral, onde Deus se revela através da criação para todos os homens, todos estes em geral, independente se são eleitos ou não. O Senhor se revela através da sua criação. A criação aponta que existe um Deus, e isso torna os homens indesculpáveis, porque agora eles não podem mais afirmar que não conhecem que existe um Deus, porque Deus se revela. E a criação aponta que existe um Deus. Porém, essa revelação geral, ela não é suficiente para nos levar ao arrependimento. É necessário que nossos olhos sejam abertos para que nós possamos conhecer ao Senhor de uma maneira verdadeira. E isso acontece pela segunda forma, que é através da revelação especial, onde Deus se revela de uma maneira especial aos seus eleitos, somente aos seus eleitos, quando ele abre os nossos olhos e faz com que nós entendemos e conheçamos e vivamos uma vida de arrependimento. E hoje nós podemos conhecer essa verdade que está revelada nas Sagradas Escrituras. E assim como nós dissemos na semana passada, usando o texto de Deuteronômio 29, essas verdades devem ser estudadas. Aquilo que nos foi revelado deve ser estudado, e essa palavra deve nos levar a uma vida de arrependimento. E é exatamente sobre isso que nós falaremos nessa manhã. O Deus que está fora da criação, que é infinitamente maior que tudo e que todos, mas que mesmo assim escolhe homens pecadores para que levem a sua palavra, e que o mesmo Senhor cuida para que essa palavra que sai da boca dos homens seja fiel e que chegue até os eleitos do Senhor. E essas palavras
estão nas Sagradas Escrituras. Nós vivemos em um mundo onde nós somos bombardeados a todo instante a respeito da nossa fé, das nossas verdades e das nossas decisões. Nós, cristãos, aprendemos desde pequeno a seguir os parâmetros bíblicos e não abrir mão da nossa fé. Em contrapartida, no mundo em que vivemos, a sociedade prega que não existe uma verdade absoluta, que o bom ele é relativo e tudo que concluímos ser correto depende da forma com que você vê as coisas. Nós vivemos em uma sociedade que diz que a verdade ela é relativa, que depende da forma com que você sente. Você pode decidir o que é certo e o que é errado. Eles dizem até que você pode dizer se você quer ser homem ou mulher. Chega a ser absurdo, mas para eles tudo depende da forma com que você vê. Ou seja, não existe uma verdade absoluta para eles. Para os cristãos, eles dizem que nós somos retrógrados e ultrapassados, que a ideia do caminho que leva para a salvação, no fim, será o mesmo. Não importa o meio, e sim o final. E o que mais nos assusta é que essa ideia do relativismo tem crescido até mesmo dentro da igreja. Muitos têm se interessado por essa ideia do relativo e acabam abandonando a sua fé. As amizades do mundo acabam se tornando mais interessantes do que as amizades da igreja. Os homens e as mulheres do mundo acabam se tornando mais bonitos e atraentes que os homens e as mulheres da nossa igreja. E por que eu devo me relacionar com uma pessoa da igreja se eu posso trazer uma pessoa de fora para a igreja? É tudo relativo. Isso é o que eles dizem. Muitos de nós já pensou assim. E qual foi a resposta que nós chegamos ou que podemos responder para tal conflito? Melhor ser taxado de careta ou de mundano? Além desse conflito, encontramos um outro maior e muito corriqueiro nos nossos dias, que é você não ser nem careta e nem mundano. Basta você trazer o mundo para dentro da igreja. Dessa forma, nós vamos conseguir trazer mais gente, vamos lotar as igrejas e assim estaremos fazendo um ótimo trabalho de evangelismo. O resultado é relativo. Não importa a forma com que usamos, o importante é trazer as pessoas. Vocês conseguem entender o grande problema disso? É que nós nos encontramos com uma vida sem Deus. Quando dizemos que não existe uma verdade absoluta, nós vivemos uma vida sem Deus. Uma vida regrada do relativo, do não existir o certo e o errado. E por fim, pregamos a frase que Nietzsche uma vez pregou: Deus está morto. Não, jamais que nós vamos falar uma coisa dessa. Não, irmãos, realmente nós não vamos falar isso. Mas nós vivemos como se Deus não existisse. Quando nós rejeitamos o que a palavra de Deus diz, quando nós ignoramos e dizemos que não existe uma verdade absoluta, nós vivemos como se Deus não existisse. Vivemos uma vida distante do Evangelho, porque o mundo em que vivemos nos taxa como retrógrados e diz que é loucura que exista um Deus que se encarna e morre por pecadores. Porém, o apóstolo Paulo, e nós lemos isso em 1 Coríntios, ele deixa claro para nós que só podem entender as coisas do Espírito aquele que está no Espírito. Para o mundo, a Bíblia é só mais um livro, igual a um outro qualquer. Não existe uma verdade absoluta. Porém, para nós, ela é a única fonte da verdade e o único meio pelo qual nós conhecemos o nosso Senhor. Nos versículos de número 6 e 8 de 1 Coríntios, vamos ler 1 Coríntios o 6 e o 8, ele diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados,
não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Não só naquela época, mas hoje em dia, nós também vivemos em um mundo que nega o sacrifício de Cristo. Eles negam, porque eles não entendem. O nosso pastor José Vitor, ele sempre usa um exemplo que ele fala que quando a gente fala de Deus, todo mundo aceita, todos dizem que é a verdade. Porém, quando a gente fala de Jesus Cristo, opa, pera lá, vamos dar um passinho para trás. As pessoas não acreditam. Porque quando se fala de Deus, cada um deles forma o seu próprio Deus, que é sempre o contrário das Escrituras. Sempre um Deus bonzinho, um Deus de prosperidade, que é sempre distante do Deus que se revela para nós. Porém, o sacrifício de Cristo Jesus, eles rejeitam. Eles rejeitam, porque o Deus deles, que eles criaram, eles se agarram de tal forma que eles rejeitam a palavra de Deus. Cristo Jesus, eles não aceitam. Mas eles só não aceitam porque o Pai não o quis revelar. Mas para nós que somos eleitos em Cristo Jesus, este nos foi revelado. E para nós, sabedoria implica em mudança de vida, abandono de pecado. Nós somos eleitos, nossos olhos foram abertos. Agora nós podemos compreender o que a palavra de Deus nos diz. E nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Na última aula nós vimos que a revelação especial é a regeneração pelo Espírito. É necessário que os nossos olhos sejam abertos. E os nossos olhos foram abertos. Então nós não podemos ignorar e dizer que não existe uma verdade absoluta, porque ela existe e ela está contida na palavra de Deus. Nós não mudamos a palavra de Deus para que ela se encaixe na nossa vida, igual o mundo faz. Eles criam o próprio Deus deles. Mas a palavra de Deus muda a nossa forma de entender o Senhor. A Bíblia muda a nossa forma de viver. E as Escrituras, ela nos traz algumas verdades que norteiam a nossa vida e que os cristãos têm de ter certeza de cada uma delas. Falaremos sobre algumas dessas verdades que o autor deixa claro para nós nessa lição. A primeira verdade é que Deus é um Deus pessoal. Tem aqueles que falam que Deus puxou a cordinha do mundo e saiu de cena. Outros que Deus é uma força ativa. Mas o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras é um Deus pessoal. É um Deus que mostra o seu amor, a sua bondade e até mesmo a sua ira contra o pecado dos homens. A Bíblia nos traz relatos que Deus fala, ouve, planeja, decide e mostra durante toda a história que Ele cuida do seu povo. O autor da lição, ao discorrer sobre este ponto, ele cita alguns argumentos usados pelo teólogo Luiz Berkoff. Vamos ver o primeiro e o terceiro ponto. Diz assim: a pessoalidade do ser humano só pode ter sua origem numa causa pessoal. O terceiro ponto: a natureza moral e religiosa do ser humano indica a existência de um ser capaz de determinar o certo e o errado, portanto, uma pessoa. No primeiro e no terceiro, ele fala sobre o homem, que em cada detalhe do homem, seja as suas decisões, a moral e a religiosidade do ser humano, aponta para uma pessoa, indica alguém que sabe discernir as coisas, que sabe discernir o que é certo e o que é errado. Essas verdades, esses detalhes do homem apontam para o nosso Deus, que cuidou de cada detalhe ao nos criar. No segundo ponto, ele já fala sobre a criação. A ordem e beleza do cosmos implica um Criador
com vontade, sensibilidade e inteligência. Isso é, uma pessoa. Ou seja, tudo que está na criação aponta para o Criador e nos deixa claro que para pensar em cada detalhe na perfeição de todas as coisas, Deus mostrou a sua pessoalidade. Deus mostra a sua inteligência, a sua vontade e o seu senso do que é bom. Porque em Gênesis, no final de cada dia, quando ele terminava, ele olhava e via que tudo que ele tinha feito era bom. Ou seja, Deus mostra a sua pessoalidade. Nós estamos passando por uma grande pandemia, algo que eu acredito que nenhum de nós imaginava que poderia acontecer, e muito menos chegar ao ponto de que está, né? Estamos aí há mais ou menos 1 ano e meio vivendo de uma maneira que nós não estávamos preparados. Diante de tal cenário, muitos nos perguntam: onde está Deus? Somos questionados. Diante de um problema tão grande, cadê o seu Deus? Porém, as Escrituras nos confirmam que Deus nunca perdeu a mão. Durante toda a história, Deus se mostrou presente. Deus libertou o povo da escravidão do Egito e cuidou do povo no deserto. Nós temos um Deus que é grandioso, o Criador dos céus e da terra, mas que mesmo assim, Ele se importa com o seu povo. Se importa com cada um de nós ao ponto de entregar o seu Filho para morrer na cruz por pecadores. Um Deus que se importa com cada um de nós e nos tira do mundo das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Um Deus grandioso que cuida de nós. Essa é a certeza que as Escrituras testificam. Nós não estamos sozinhos. Independente do problema, independente da adversidade, Deus cuida de cada um de nós. E uma segunda verdade que o autor traz é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que confirma também os argumentos que Berkhoff utilizou, no primeiro e no terceiro ponto. Em Gênesis, nós temos o relato onde Deus, ao criar o homem, diz, no plural, façamos. Ou seja, ali ele não estava sozinho, ali apresenta a ideia da Trindade. Que ele diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem ela não é física, tá? Porque Deus ele é espírito. Porém, Deus colocou em nós os seus atributos estes que nós chamamos de comunicáveis, que são, por exemplo, o amor, o discernimento, a moralidade, o desejo de fazer o que é correto, a santidade, a misericórdia. Tudo isso nós entendemos como imagem e semelhança de Deus. Porém, por causa da queda, essa imagem agora está manchada. Esses atributos agora estão deturpados no homem. Muitas vezes o homem só demonstra amor a quem ele ama. Um amor por interesse. O homem não consegue ser santo porque a sua natureza ela é pecadora. O homem só responde favoravelmente aquilo que o coração dele está inclinado. Não é um amor verdadeiro. Mas mesmo de uma maneira um tanto quanto manchada, estes atributos permanecem no homem. E Deus fez isso, Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Nós fomos feitos para adorá-lo e comunicarmos com ele. Por isso Deus coloca em nós a sua imagem. E por causa dessa imagem, nós devemos buscar a santidade. Por mais que nós não alcançaremos a plena perfeição da santidade, mas este sentimento deve nos incomodar para que nós possamos viver para o inteiro agrado de Deus. Este sentimento de santidade deve nos incomodar. Nós devemos largar os nossos pecados porque Deus colocou em nós a sua imagem e semelhança. Devemos buscar a santidade. Um outro ponto em que muitas vezes somos questionados é exatamente sobre as Escrituras. Quem escreveu, sobre o que escreveu. Muitos podem até alegar que registros escritos podem ser alterados, tentando tirar a autoridade da palavra.
Porém, a Bíblia deixa claro para nós que toda a Escritura é inspirada por Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 16, no capítulo de número 1. 2 Pedro, no capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 21. Diz assim, 2 Pedro: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Neste contexto em que nós vivemos, muitos questionam a própria fé. Muitos até mesmo pensam: puxa vida, como seria bom, né, se Deus falasse de uma maneira especial com a gente. Eu leio a Bíblia todos os dias, mas se Deus falasse comigo de uma maneira sobrenatural, me dizendo o que eu tenho que fazer, aí seria diferente. Muitos de nós, muitas vezes, nos sentimos assim. Realmente a gente lê a Bíblia todos os dias, ou espero que leia, mas esperamos que Deus nos fale algo especial de uma maneira sobrenatural. Porém, irmãos, se você quer que o Senhor fale com você, se você quer saber o que você tem que fazer nos momentos difíceis, abra a sua Bíblia e medite na palavra do Senhor. Pedro fala que o que foi revelado aos apóstolos e em toda a Escritura não são fábulas, não são historinhas. Muitas pessoas dizem que os cristãos usam a Bíblia para se agarrar e fugir dos seus medos, que Cristo encarnado é somente um escape das adversidades do mundo. Jonas ser engolido por um peixe só está arrumando um meio de fugir dos seus medos. Porém, não é assim, irmãos. Entenda. E essa deve ser muito clara, essa deve ser uma certeza muito clara dos nossos corações. O Senhor utilizou homens movidos pelo Espírito Santo para falar da parte dele. Não foram ações aleatórias ou qualquer história contada só para fugir do medo. Não! Eles falaram aquilo que o Senhor ordenou que eles falassem. Tudo que está contido nas Escrituras provém da parte do Senhor. Mas o que deve ficar claro para nós é que essa ação de iluminação de Deus, essa inspiração, não é o mesmo que aquilo que as pessoas falam de psicografia, onde o Espírito fala e os homens nem sabem o que está escrevendo. Não. Deus preencheu os homens com seu Espírito, sem tirar deles qualquer capacidade cognitiva ou as suas técnicas de escrita. Não. Eles escreveram. Deus fez com que eles escrevessem respeitando o seu contexto histórico, o momento onde eles estavam, a técnica de cada um deles na sua escrita. Porém, a escrita deles é a palavra de Deus, porque foi o Senhor que preencheu eles com o Espírito, porque foi o Senhor que iluminou estes homens, para que eles escrevessem de uma maneira clara, para que nós entendêssemos a vontade do Senhor. Ou seja, a Bíblia não é qualquer livro. Deus se revela para nós através dela.
ela nos mostra a verdade, e essa verdade é absoluta porque provém de Deus. Ele iluminou os homens e cuidou e preservou para que esses ensinamentos chegassem até nós nos dias de hoje. Uma última maneira que o autor da lição trata é da clareza das Escrituras. O Senhor não mente. A Bíblia não entra em contradição, isso deve ficar claro para nós. Como alguns tentam afirmar que a Bíblia possa falhar, não, ela não erra. Porque a palavra de Deus e Deus não se confunde. O autor da lição fala que é por causa dessa diversidade de homens que escreveram em diferentes épocas, de maneiras diferentes, alguns textos nos acaba sendo um pouco difícil de entender. Mas é culpa das Escrituras? Não, ela não erra. A nossa inteligência, ela é humilhada. Nós carecemos que o Senhor nos ajude a entender a sua vontade e a sua verdade revelada. E é daí que surge a teologia. Nós falamos na semana passada sobre Deuteronômio 29, que nos diz que nós devemos estudar aquilo que nos foi revelado. Os nossos olhos não estão mais fechados. Nós somos curados da nossa cegueira espiritual. Por isso temos por obrigação estudarmos e meditarmos nas Sagradas Escrituras. Existem sim um centro doutrinário que deve ter naquelas igrejas que se dizem cristãs. Todas afirmam uma verdade absoluta, que é Cristo Jesus encarnado, ressuscitado e que um dia voltará. Existem diferentes pontos de vista? Existem. Mas se dizem cristãs, uma coisa é certa: Jesus voltará. Cristo Jesus encarnado, ele sim é o centro da nossa teologia. Ele é o centro doutrinário de uma igreja cristã. E essa verdade, ela não pode ser rejeitada, porque está contida nas Sagradas Escrituras. Para a gente concluir, ao contrário do que o mundo diz para nós, que não existe uma verdade absoluta, ela existe sim, e está contida na Bíblia. As Escrituras não falham, porque Deus não falha. Nós temos a maior dádiva, que é o Senhor que se relaciona com cada um de nós. Ele usa os seus meios para que nós possamos entender a sua vontade. Essas verdades devem nos levar para uma vida de arrependimento, uma vida de retidão. Não podemos viver como se Deus não existisse, porque Ele exige e Ele requer de nós uma vida de retidão e santidade. Não faça de qualquer forma, vou abrir a Bíblia e pronto. Não, estude, medite na palavra do Senhor, porque ela é a nossa única fonte de toda a verdade e o único meio de entendermos a vontade de Deus. É através da palavra dele. Palavra esta revelada e que ele cuidou para que chegasse até nós. Então que nós possamos meditar, aprender, estudar e não dizermos que não existe uma verdade absoluta, porque ela existe. Amém? Vamos orar, irmãos, para nós encerrarmos? Senhor Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor se revela para nós, ó Deus. O Senhor usa os seus meios, ó Deus, para que a palavra seja revelada para nós, ó Deus. Essa palavra chegou até nós, ó Deus. Então nos ajude, ó Pai, que essas verdades, ó Deus, nos incomode, ó Pai, para que nós possamos largar as nossas vidas de pecado, ó Deus, e possamos viver uma vida de arrependimento diário, arrependimento constante, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a vivermos para o seu inteiro agrado, ó Deus, porque o Senhor é grandioso e o Senhor se relaciona conosco. Então nós só podemos ter gratidão, ó Deus, por ser um Pai tão maravilhoso para cada um de nós. Obrigado por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que se entregou, ó Deus, por nós. E que hoje, ó Deus, nós podemos compreender o que o Senhor quer de nós. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.